A despedida de Thiago Heleno. O general, depois de meses, se pronunciou. E a gente vai ficar em cima das declarações do ex-agora atleta do Furacão, Thiago Heleno, que abriu o bico e revelou bastidores importantes nessa última quinta-feira. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre as declarações de Thiago Heleno. Abriu o bico, hein? Depois de meses, agora que ele acertou a sua saída, começou a falar. Eu não vou mentir para vocês. Ele primeiro, se eu não estou equivocado, falou no GE Paraná. Eu não acompanhei porque eu estava trabalhando nessa hora e não consegui desprender, mas eu vi alguns trechos. Ouvi praticamente toda a entrevista do Thiago Heleno na Transamérica e ouvi de cabo a rabo na Tretes. Cabo a rabo. Mais de 1h30 de bate-papo, franco, trocando ideia, abrindo o jogo. Então eu queria parabenizar principalmente a galera da Tretes, pessoal da Transamérica, um abraço também, GE Paraná, todo o pessoal aí que tenta fazer uma cobertura decente, porque o Atlético é a Coreia do Norte. É um clube ultrapassado, fechado, ninguém fala, inclusive, isso é informação, tá? Tem jogador que tem até no contrato cláusulas que não pode falar, que pode tomar multa e tal. Então é uma ditadura. O Atlético Paranaense é uma ditadura, tá? E conduzida de uma forma ditadora por um dos piores dirigentes do futebol brasileiro, Márcio Lara, acompanhado do seu fiel escudeiro, Mário Celso Petralha, tá? Os dois. Aí tem o Aguinaldo, outras samambaias lá no clube e tal, tá? Então o negócio é o seguinte, galera. Eu tô aqui para falar sobre o Thiago Heleno e ficar em cima de algumas declarações que eu separei aqui que fazem a gente entender o porquê do Atlético ter caído. Fazem a gente entender por que o Atlético vive essa página fúnebre na sua história. Dá pra gente entender o porquê que o Atlético ele tá muito distante, por exemplo, de beliscar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. As falas do Thiago Heleno explicam muita coisa e eu vou falar sobre isso agora, tá? Antes disso, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral e ó, comenta aí, eu quero ver o que você tem a dizer. E aí, Thiago Heleno ainda é ídolo pra você? Sai como herói? Sai como vilão? Ele é um jogador de importância, mas você não considera como ídolo pelo rebaixamento? Ou, independentemente do rebaixamento, é um eterno ídolo pra você? Manda aí que eu quero entender o termômetro da nossa torcida aqui nos comentários, beleza? E claro, sempre pra kto.bet.br. Final de semana tem jogo do Furacão em casa contra o Goianiense. Eu vou dar o meu palpite aqui, mas realmente eu acho que o Atlético vencerá o Goianiense neste final de semana. Deixa chegar o final de semana, tem live aqui no canal, tem muita coisa bacana pra gente discutir. E claro, você que não se cadastrou, aqui no comentário fixado, é só você clicar, vai direcionado para a página da KTO. Se cadastra, se cadastrou, tira um print, Capela, mandei um inbox para você, quer entrar no grupo. Te coloco no grupo aqui, mas ó, para você se divertir só se você tem 18 anos para cima. E você tem que conhecer a Liga do Milhão, né, Dedê? É isso aí, a Liga do Milhão. Você pode concorrer a prêmios que chegam até R$1 milhão, apostando R$5, se divertindo, acumulando as suas odds que baterem, no final do mês você pode ser premiado. Mas ó, só na kto.bet.br, comentário fixado, clica e vai pro site para se cadastrar, beleza? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, me chamou muito a atenção que o Thiago Heleno, conforme as entrevistas foram rolando, eu não sei se você, assim como eu, você acompanhou no GE, você ouviu na Transamérica, você assistiu na Tretes. Os trechos que o Thiago Heleno foi soltando ao longo do dia, ele foi ficando cada vez mais solto, ele foi soltando cada vez mais coisas, entendeu? Até porque no GE é uma coisa mais né, fechadinha, aí na Transamérica uma coisa mais abertinha e na Tretes escancarou. E aí ele foi soltando as coisas. Eu separei alguns trechos aqui, mas antes de colocar o trecho, eu quero deixar uma coisa muito clara para você, torcedor. O negócio é o seguinte, o Thiago Heleno, ele está entre os maiores zagueiros que já passaram pelo clube. Daqui 100 anos, eu não vou estar aqui. Eu vou estar lá perto de Deus, se Deus quiser, no outro plano, bem melhor que esse. Vão me perguntar, os anjos, e aí, Capela? O que você achou do Atlético durante toda a sua vida? Monte a seleção de todos os tempos. Eu talvez coloque Bellini, talvez eu coloque o Nem, talvez eu coloque o Thiago Heleno, não sei, entendeu? Mas é uma disputa. Não é absurdo pensar que o Thiago Heleno está no maior time de todos os tempos, pelos títulos conquistados, pela importância, pelo desempenho. O Thiago Heleno fez o gol do título da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional de um clube do Paraná, que por sinal só o Atlético tem. O Thiago Heleno esteve nas principais conquistas. O Thiago Heleno, ele fez grandes jogos, o Thiago Heleno representou o torcedor. Só que a gente também não pode esquecer a parte boa e a parte ruim.
ele tem muita coisa positiva no Atlético. Não vamos esquecer o que o Thiago Heleno fez. Não podemos ser ingratos aqui. O Mário Celso Petralha também, que é patético como dirigente, atualmente ultrapassado de uma forma ditadora, ultrapassada de comandar o clube, deveria ter saído já. Ele, essa samambaia do Márcio Lara, do Aguinaldo, um monte de samambaia, um monte de vassoura véia aí encostada. O Thiago Heleno virou fio, porque o Thiago Heleno estava jogando só com o nome. Ele estava gordo, pesado, estava parecendo um rinoceronte. Entendeu? Não chegava. Aí ele mesmo falou numa parte de entrevista, me deixava no mano a mano. Porra, você no mano a mano lá atrás, 2019 e tal, conseguia chegar. Tem que chegar um momento também do próprio jogador de reconhecer que não tá mais entregando. E ele não estava mais entregando em campo. Tudo bem que ele tinha umas ínguas do lado, Kaique Rocha, Matheus Felipe, Beleze, entre outros caras que por lá passaram ruins, que também não ajudavam. Ele teve laterais ruins ao lado dele, que também não agregavam. Ele teve meio-campistas ruins, que não protegiam a zaga. Tudo isso é verdade. Mas ele também não se ajudou. Então, Thiago, a sua história ela é brilhante no Atlético até certo ponto. Depois você vira uma página e aí começa uma história fúnebre. Porque você também fez parte. E você era o líder do elenco. Você fazia parte das lideranças do elenco. E você, no momento mais importante, que o rebaixamento estava batendo a porta, você se negou a abrir para poder enxergar a realidade. A verdade é essa aí. Ou as pessoas já esqueceram que quando o Thiago Heleno foi questionado em zona mista, e aí o rebaixamento, não, a gente nem fala sobre isso, a gente não vai cair e tal. Cara, fala a linguagem do torcedor. Vocês, jogadores do Atlético, são tão distantes da torcida que vocês falam uma língua oposta. E isso incomoda o torcedor, ou pelo menos me incomoda. Não posso falar por todo mundo, mas me incomoda. Porque o Atlético, de uma forma tão ditadora, já trouxe informação aqui, repito. Tem no contrato de alguns jogadores cláusulas que eles não podem falar, senão eles vão tomar multa. Só que quando o cara tá na zona mista e vai falar, vai explicar o jogo e tal, é o mínimo que se espera que ele possa falar, não, realmente, perigo bate a porta, mas vamos trabalhar, vamos focar então. Não, a gente nem pensa em rebaixamento, não, o Atlético não vai cair. Pô, que é isso? Vamos falar a linguagem do torcedor. Foi uma liderança que não chamou a responsabilidade naquela oportunidade. E o Atlético caiu com força e mereceu cair. E não tinha time para cair. Só precisava de um pouquinho mais de liderança, de perseverança, talvez de trabalho, de confiança, coisa que vocês não tiveram, porque o que acontece na diretoria respinga no campo. Respinga no campo. Então, meus amigos, na minha avaliação, o símbolo do rebaixamento é Mário Celso Petralha. E essa diretoria é ridícula. Ridícula a diretoria. Patética. Só que se você for analisar o dentro de campo, eu vou responsabilizar quem? Alguém tem que assumir a bronca, velho. Não é caça às bruxas. É assumir a bronca, irmão. Caiu. E aí, quais são as lideranças? Porque caiu Pablo, que já foi embora. Thiago Heleno, que acabou de ir embora. Nicão, Vazari. É isso, velho. Entendeu? Fernandinho, que tentou voltar machucado. Ninguém teve aqui culhão de bater de frente com a diretoria. A verdade é essa aí, velho. Vamos falar o papo reto aqui. De pegar e externar isso publicamente. Vamos falar a verdade aqui. O Thiago Heleno dá uma declaração, presta atenção aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Petralha fez falta. O jogador precisa dessa imagem. Eu pedia uma reunião, talvez de vídeo, para os jogadores entenderem que o clube tem presidente. Às vezes fica só o Márcio Lara, que os jogadores acabam não dando importância. Porra! Tá mais explicado do que isso? É impossível. É impossível. Olha isso. O presidente, tudo bem, tinha um problema de saúde, então se afasta. Agora, essas vaquinhas de presépio que ficam esses conselheiros, não tem um com culhão. Aliás, até tem um ou outro, mas a grande parte não tem culhão. Não tem culhão de bater no peito e chamar responsabilidade de presidente. O senhor tá com um estado ruim de saúde, vai se cuidar, afasta. Externa isso publicamente, passa isso pra mídia repercutir. Não, é tudo fechado a Coreia do Norte. Então, os jogadores ficaram à deriva. E olha isso aqui. Às vezes fica só o Márcio Lara, que os jogadores acabam não dando importância. Márcio Lara, um ex-capitão do Atlético falou isso, que estava até outro dia no grupo. Você não sente vergonha? Você não sente vergonha de ser um dirigente omisso, de ser um dirigente incompetente, de ser um dirigente que ninguém respeita? Ninguém te respeita como dirigente, Márcio Lara. Você é um desserviço para a história do clube. Você ainda não abriu os olhos, você não percebeu, porque é tão gostoso tá aí quando ninguém te quer. Porque é bom. Queria que você explicasse publicamente, ou dê uma entrevista aqui no canal, ou fale comigo de alguma forma. Porque assim até eu fico sentado aí, não dou declaração, faço um trabalho ridículo, agora eu quero reconstruir o que você ajudou a destruir. Ninguém te quer, ninguém se sente representado por você nas arquibancadas e muito menos dentro de campo.
Até outro dia o capitão do time deu uma declaração aqui, não fui eu que falou. Quem falou foi o Thiago Heleno. Às vezes fica só o Márcio Lara que os jogadores acabam não dando importância. Você é uma figura insignificante dentro do clube, você não percebeu? Dentro e fora do clube, a imprensa não te respeita, a torcida não te respeita, os jogadores não te respeitam. E você tá fazendo o que aí, cara? O que você tá fazendo aí, irmão? É ridículo isso. Olha a forma como o Atlético é conduzido. O presidente sumiu mais de um ano. Aí o Lara, ninguém tá nem aí. Caiu por quê? Óbvio que ia cair. Alguém tinha dúvida? Ah, pelo amor de Deus. Ouvir esse tipo de declaração só reafirma, só reforça aquilo que eu venho falando há anos. Enquanto as vassouras velhas do Atlético não forem limpadas da área, o Atlético está fadado ao fracasso. Enquanto o Márcio Lara estiver por lá, Aguinaldo, as vaquinhas de presépio que são esses conselheiros do Atlético e principalmente essa figura que arranha a credibilidade da história do Atlético chamada Mário Celso Petralha, enquanto essa gente lá estiver, o Atlético está fadado ao fracasso. Então a declaração do Thiago Heleno só reafirma aquilo que eu venho falando há anos. Márcio Lara, pede pra sair, pede o boné, irmão. Vai fazer outra coisa da vida. Para de mamar na teta do clube. O que você tá fazendo aí? Todo mundo quer saber. Você fica aí, é cargo estatutário, você recebe pro clube, você recebe para trabalhar. O que você faz aí? Você pode explicar? Eu quero saber. Eu tenho essa dúvida, eu gostaria de saber. Por que é tão bom tá aí no Atlético? Por que é gostoso tá aí? Ninguém te quer. Pede o boné, velho. Larga o osso. Figura bizarra da história do futebol brasileiro. Como um dirigente, esse cara não existe. E eu vou bater na tecla todos os dias enquanto eu estiver aqui. Tá? Outra declaração do Thiago Heleno. Desde a pandemia ficou muito vazio em termos de presente. No elenco do futebol você tem que olhar para cima e ver o seu patrão para cobrar. Desde a final do Paranense só fui ver ele ontem, quando fui assinar a rescisão. Fez falta sim. O Thiago Heleno ainda, eu escrevi aqui, ele confirmou que só além de ter atrapalhado muito, o time era comandado por WhatsApp. Você acha que um time, um clube de futebol, uma instituição pode ser comandada por WhatsApp, velho? É o fim dos tempos, meu. É o fim dos tempos, sinceramente. Eu anotei até outras coisas aqui. Ele, obviamente, negou a questão da panela. Falou que não tinha panela, mas que se dava mais com outros jogadores, que sim, realmente tinha reunião dos gringos, mas que se dava bem com o Zapelli, com o Canóbio e tal, etc. Esse negócio de panela aí também, velho. Quando cai, sempre tem panela. Quando não cai, é porque o time é unido. É sempre a mesma balela, sabe? É meio que muleta da imprensa também, sabe? Acontece panela no futebol, acontece panela no futebol. Mas sendo bem sincero, já conversei com alguns jogadores também, inclusive gringos, tá? Inclusive falei com alguns jogadores gringos que sempre me negaram isso em off. Se tivesse acontecido, saberia, tá? Eu sei de algumas coisas, principalmente de alguns outros jogadores, que eu obviamente não vou revelar, mas que o clima não era péssimo entre eles, era péssimo nessa parte superior. Enfim, velho. Em suma, Thiago Heleno se vai. Com ele vai uma história muito bonita, que na reta final do livro, para você adorar o final, você vai falar assim, que livro detestável. Tudo isso que foi construído, tudo isso com muito suor, você simplesmente fecha uma página, um livro, que tinha tudo para ser escrito da melhor forma possível, da pior maneira possível. Então, Thiago, eu só posso falar o seguinte, cara. Eu lamento muito que vocês, jogadores, vivam na Coreia do Norte dentro do Atlético, que vocês não possam se manifestar, e vocês só podem falar quando vocês saem do clube. Isso é muito triste, isso aí faz mal para a imagem de vocês. Então, com todo respeito, o jogador que vai jogar no Atlético, vocês viram o que o Odair Hellmann falou? Vocês viram o que o Odair Hellmann falou? Que o jogador não quer vir pro Atlético. Sabe por quê? Também por causa disso. Porque eles sabem que o jogador vai ser total submisso ao Petralha. Ele vai ter que enfiar o rabinho entre as pernas e vai ter que dançar conforme a música, da forma ditadora que se conduz o clube. Não é só porque o Atlético está na Série B, o Atlético paga em dia. O Atlético, a tendência é que suba, talvez não esse ano, não sei, vamos ver, talvez ano que vem. O Atlético vai voltar para a elite. O Atlético tem tudo para voltar a incomodar. Só que os jogadores também não querem porque eles estão percebendo. Você acha que os jogadores não se falam? Entendeu? Tem um jogador, vou dar um exemplo, o Ayrton Rato, que tá fechando com o Atlético aí. Você acha que ele não mandou um WhatsApp, bateu um pimp aqui pra algum jogador do Atlético? E aí, como é que é aí? Pô, aqui não tem presente. Eu vou dar até uma informação. Eu acho que eu não podia falar na hora, mas eu vou falar também. O Bruno Pérez, que é um baita de um jogador, jogou no futebol internacional, Roma, Champions League, o caramba, tá no Retrô, tava no Atlético. Eu tenho informação não vinda por ele, que o próprio Bruno Pérez
depois que estava a caminho do Atlético, perguntou para alguns jogadores e os jogadores falaram: aqui é meio complicado, cara, aqui não tem presente, aqui não tem comando, aqui estamos só nós, estamos meio à deriva, o que você tá vindo fazer aqui? Eu sei quem falou. E teve isso mesmo, entendeu? Só para vocês verem o atual momento do Atlético. Então, não é só porque o Atlético está na Série B, as pessoas não querem ir. Claro que querem, só que precisa mudar a forma péssima de se conduzir o clube. Enquanto as vassouras velhas aí estiverem, o Atlético de novo está fadado ao fracasso, tá? Então eu pergunto pra você, Thiago Heleno, é ídolo? Não é? Sai pela porta dos fundos, pela porta da frente, como é que fica? O símbolo do rebaixamento chama-se Mário Celso Petralha, / Márcio Lara, / Aguinaldo, / as vaquinhas de presépio, conselheiros que chancelam tudo que o Petralha fala. Medrosos e muitas vezes com atitudes covardes. Muitas vezes com atitudes covardes, tá? E eu, sendo bem sincero, por mais que eu tenha muito bode desses jogadores que derrubaram o clube, eu obviamente agradeço o Thiago Heleno pelos serviços prestados, sabe? Em determinado momento chegou sim a honrar a camisa do clube, na reta final não conseguia jogar, jogava por nome, muitas histórias também que tava lá curtindo festa, fumando narguilha, não estava muito comprometido, então eu não vou falar muito obrigado, Thiago Heleno, por tudo e tal. Agradeço até certo ponto, de certo ponto pra frente, eu prefiro não esquecer tudo que foi construído da pior forma possível para que ele manchasse a história dele dentro do clube e, consequentemente, a imagem da instituição. Beleza, galera? Comenta aí o que você pensa sobre isso, concorda comigo, discorda? Bora debater, beleza, galera? Não se esqueça aí de colocar o likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral e se cadastre na kto.bet.br. A melhor casa de apostas do Brasil é a kto.bet.br. Valeu, galera, até a próxima, é nóis!